No nosso último vídeo, eu apresentei uma sequência clínica e de comunicação com o laboratório para execução de próteses totais fixas sobre o implante. E nesse vídeo, a abordagem foi feita a partir do momento que a cliente já tinha as próteses provisórias fixas sobre implantes instaladas. E algumas pessoas me perguntaram: tudo bem, Alex, você mostrou a sequência, achei interessante, mas eu queria entender como você chegou naquele ponto. Você pega um paciente que necessita de uma reabilitação total fixa e como é feito esse planejamento? Baseado em quais parâmetros você desenvolve o trabalho para partir de uma situação inicial desfavorável e chegar até uma prótese fixa que tenha os parâmetros funcionais e estéticos restabelecidos. Então, diante disso, eu optei por gravar uma outra mini aula para mostrar uma sequência de um caso complexo, onde o paciente tinha uma descompensação funcional e estética considerável, e eu vou mostrar nessa aula a sequência de todas as etapas do planejamento até chegar no diagnóstico funcional e estético. Então, nesse caso, a gente vê uma paciente que era portadora de PPRs, próteses parciais removíveis, superior e inferior, com bastantes desgastes dentários, com alterações de borda de incisivo da PPR, perda de canino inferior, desgaste em canino superior, molares instruídos, alteração do plano oclusal, dentre vários outros fatores. Então, o que é o nosso objetivo aqui? É demonstrar como será o desenvolvimento do nosso projeto restaurador. Ou seja, como nós faremos o encerramento diagnóstico funcional e estético desse caso. Em toda a reabilitação, o primeiro ponto fundamental é a definição da posição mandibular de conforto, caso necessário, com restabelecimento da dimensão vertical de oclusão. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso entender e descobrir se o meu paciente está com a mandíbula em sua posição mais fisiológica e determinar se há ou não necessidade de alteração da dimensão vertical de oclusão. Depois disso, o próximo passo é definir o plano horizontal no modelo de estudo. Ou seja, eu vou fazer uma moldagem do paciente, obter um modelo de estudo, e eu preciso definir se aquele plano horizontal para me guiar durante a montagem no articulador. Além de definir o plano horizontal em relação o plano horizontal do paciente em relação ao plano horizontal verdadeiro, eu preciso definir a linha média, ou seja, eu preciso definir o plano vertical também no meu modelo de estudo. Ou seja, eu tenho que transferir essas informações da face do meu cliente para o meu modelo de estudo, para aí sim fazer a montagem desses modelos em articulador semi-ajustável. A partir do momento que eu defini a dimensão vertical de oclusão, com a mandíbula em sua posição de relação cêntrica ou posição fisiológica, como queiram, o próximo passo, eu estando com as referências horizontais e verticais transferidas para o modelo e com esses modelos montados em articulador, o próximo passo seria o quê? Por mais complexo que seja o caso, por mais que o paciente apresente inúmeras alterações, é muito importante que eu faça a listagem de pontos de referência anatômicos que não apresentam alterações, baseados na minha avaliação estética e funcional. Então, por mais complicada que seja a situação do paciente, o nosso desafio é buscar pontos de referência que possam nos guiar durante o nosso encerramento diagnóstico. A partir da listagem desses pontos positivos, digamos assim, na nossa sequência, a gente vai listar em sequência todos os fatores a serem corrigidos. A partir disso, a gente entra no nosso último passo, que é propriamente o encerramento manual ou digital ou montagem de dentes para diagnóstico. Então, essa seria a sequência. Para ilustrar, dentro desse caso clínico, eu vou passar passo a passo, de uma forma resumida e de uma forma didática,
qual que seria a sequência de execução dentro desse caso clínico que eu mostrei anteriormente. Então, o primeiro passo, voltando lá, número 1, definição da posição mandibular de conforto, dimensão vertical de oclusão. No caso específico dessa paciente, a dimensão vertical de oclusão, ela foi baseada na dimensão vertical de repouso e no espaço funcional livre. Existe uma regra que a gente aplica em caso de próteses removíveis, onde a dimensão vertical de oclusão, ela seria a dimensão vertical de repouso menos 2 milímetros do espaço funcional livre. Então, se o meu paciente tem uma dimensão vertical de repouso de X, a minha dimensão vertical de oclusão seria de X menos 2, por exemplo. Um outro fator que a gente precisa levar em conta é a avaliação do arco de fechamento mandibular para definição da posição de relação cêntrica. Ou seja, durante o movimento de fechamento da mandíbula, a gente tem que ter a convicção de que esse paciente está relaxado e a mandíbula está na sua posição de relação central. Para isso existem vários métodos, como por exemplo, um que é muito simples e eficiente é pedir o paciente para deglutir enquanto a gente faz o registro da mordida. Naturalmente, nenhuma pessoa consegue fazer uma deglutição com a sua mandíbula na posição que não seja a posição mais confortável. Então, diante dessas referências, o próximo passo, dentro dessa mesma consulta, é registrar a oclusão do paciente, ou seja, fazer o registro oclusal com planos de cera superior e inferior, com a adição de silicona de adição Oclufest no plano de cera. Então, como que a gente faz esse registro? No caso do paciente que perdeu muitos dentes, a gente confecciona uma chapa de prova com um plano de cera superior e inferior, e na região desdentada a gente faz microcanaletas, onde no modelo superior eu lubrifico aquela microcanaleta com vaselina e no inferior eu aplico uma camada de adesivo para silicona. Então, o que seria o processo? Quando eu faço a aplicação da silicona de adição dentro da canaleta da minha chapa de prova inferior e esse paciente oclui contra o superior, eu vou ter uma edentação dentro dessas canaletas que vai me permitir a reprodução em detalhes durante a montagem no meu articulador, tendo um registro com plano de cera que vai ficar estável e reproduzível de uma forma muito segura. Então, o primeiro ponto fundamental seria esse: definir a dimensão vertical de oclusão e registrar essa posição para transferir isso para o meu articulador semi-ajustável. Depois disso, um ponto muito importante como eu já expliquei, definir o plano horizontal no meu modelo de estudo. Então, eu vou buscar, através de uma fotografia, por exemplo, uma fotografia extrabucal, onde eu traço linhas de referência horizontais. Por exemplo, eu posso pegar a linha bipupilar como referência e, a partir dessa linha, buscar uma outra linha paralela com um ponto de referência que esteja favorável para eu transportar essa informação para o meu articulador. Então, no caso específico dessa paciente, o que eu observei? Que a cervical dos dentes 13 e 23, elas estavam muito bem alinhadas em relação ao plano horizontal. Ou seja, quando eu for fazer a montagem desse caso no articulador, eu vou buscar a cervical dos caninos como uma referência de alinhamento do plano horizontal. Depois que eu defini o plano horizontal, o terceiro passo, definição da linha média no meu modelo de estudo. Essa paciente, ela não apresentava nem desvio, nem inclinação da linha média com as próteses em posição. E o que é interessante? No caso do paciente que é desdentado, uma vez que eu marco a minha linha média no meu plano de cera, eu faço uma extensão da marcação dessa linha até a base do modelo de estudo para que o laboratório tenha referência para executar
a montagem desses dentes ou o enceramento diagnóstico. E na sequência, então, quando eu já transferi essas informações para o meu modelo de estudo, eu vou proceder à montagem desses modelos no meu articulador semiajustável. E para isso, eu posso usar o plano de Camper, que é uma mesinha com uma inclinação da maxila média, que vai me permitir fazer uma montagem tridimensional do meu modelo da maxila em relação a uma média geral. Ou eu posso fazer também o registro com arco facial, que vai me dar uma referência mais precisa da inclinação tridimensional da maxila. A partir do momento que eu fiz a montagem do meu modelo superior, eu vou tirar o plano de Camper ou tirar o arco facial, do meu articulador e montar o modelo inferior em oclusão com o meu modelo superior. Depois disso, como eu falei, o próximo passo é a listagem dos pontos de referência anatômicos sem alterações, baseados na minha avaliação estética e funcional. Então, no caso dessa paciente, o que a gente observou durante a nossa análise estética? Foi observado que o meu dente 11, ele tinha um bom alinhamento tridimensional, ou seja, a borda incisal estava bem posicionada. E esse foi um ponto que eu mandei para o laboratório como uma referência para quando ele começar a montagem dos dentes, ele deixar a borda incisal do dente 11 alinhada com a incisal do dente 23. Então aqui vem uma dica que é extremamente importante. Todas as vezes que eu tenho um paciente desdentado parcial e eu vou fazer uma reabilitação total com extração desses dentes, eu vejo que é uma falha muito comum o laboratório eliminar todos os dentes da paciente e partir de uma montagem a partir do zero. Então, o que é a dica que é bastante interessante nesse caso? Mesmo trabalhando com uma reabilitação total, esses dentes eles são extraídos do modelo em uma sequência estratégica. Ou seja, o meu dente 13, no meu planejamento, ele não seria mantido, ele seria extraído. Porém, eu orientei o laboratório que montasse primeiro o meu dente 11, tendo o dente 13 como referência, para só na sequência esse dente ser extraído do meu modelo. Então, depois que eu peguei essa primeira referência, eu busquei uma segunda referência que seria manter as dimensões dos incisivos da mesma forma que estava na prótese parcial removível. Eu vejo através dessa régua de proporção que os meus incisivos centrais, laterais, em relação aos caninos, eles tinham uma proporção estética agradável. Então, eu não precisaria alterar essas dimensões dos meus incisivos, que eu já tinha como uma ótima referência na minha prótese parcial removível. E outro detalhe, que foi conversado com a paciente, que ela era satisfeita com a forma dos dentes dessa PPR. Eram os dentes que tinham um formato um pouco mais triangular, então isso aí seria mantido no nosso planejamento para fazer a reabilitação total fixa, o enceramento diagnóstico total para a reabilitação fixa sobre implantes superior e inferior. A partir dessa listagem dos pontos de referência satisfatórios, a gente vai listar agora o que precisa ser corrigido. Esse é o próximo passo. E detalhe, da mesma forma que os dentes são por que os dentes são extraídos de uma forma estratégica? Porque a nossa montagem ela também segue uma sequência estratégica. O primeiro ponto, sempre começamos a montagem ou qualquer ensinamento diagnóstico pelos dentes anteriores superiores, porque é os dentes mais importantes em relação à estética. Então, nesse caso, como eu já comentei anteriormente, o meu dente 11, ele estava bem posicionado em relação aos referenciais estéticos. Então, eu pedi ao laboratório para, em primeiro lugar, montar os dentes 12, 11, 21 e 22. Depois que esses dentes estavam montados, que eu já tinha referência do diâmetro mesodistal e posição da borda incisal, aí sim o laboratório vai extrair os dentes caninos do modelo, ele extraiu o dente 13 e aí corrigiu o eixo e o alinhamento incisal desse dente. A gente vê que
o meu pedido foi para montar o meu incisivo ligeiramente abaixo da posição original, ou seja, alinhado com o meu canino, e depois que esse canino, dente 13, foi extraído, ele foi reposicionado ligeiramente para a cervical, para a gente conseguir uma melhor harmonização da curva do sorriso. E depois que eu fiz essa montagem de canino a canino superior e com o meu modelo que já estava montado em articulador, aí sim eu vou definir a posição de canino a canino inferior de acordo com a nova dimensão vertical de oclusão que foi estabelecida pelo meu registro oclusal. Dessa forma, montando de canino a canino superior e inferior, eu já tenho o estabelecimento da nova dimensão vertical de oclusão. E a gente inicia a nossa montagem pelos dentes anteriores e termina essa montagem pelos dentes posteriores. E as alterações presentes no caso específico dessa paciente? Ela tinha o dente 16 extruído, então nessa sequência o dente 16 foi extraído do modelo para eliminar essa extrusão. Os dentes 14 e 15 foram montados em posição. Na sequência, após essa montagem dos dentes posteriores e superiores do lado direito, os dentes inferiores desse mesmo lado foram corrigidos, ajustando a curva de SPI de acordo com a posição ideal de canino e molares, e depois dessa sequência foram reconstruídos os dentes inferiores do lado oposto, ajustando aí sim as curvas de SPI e de Wilson. E por último foram reconstruídos os dentes posteriores, superiores do meu lado esquerdo. Então, fazendo essa montagem dessa forma estratégica, eu não me perco durante o meu diagnóstico e consigo, com muita segurança e previsibilidade, fazer as alterações necessárias, tendo como referência aquilo que o paciente me apresentou de positivo. Então, a partir desse momento, com esse trabalho estabelecido, na sequência, com tudo montado em articulador, eu tenho outros dois pontos fundamentais, que são aferir a estabilidade oclusal posterior e aferir as guias de desoclusão. Num caso como esse, onde o paciente passou por procedimentos de extração dos dentes no modelo, eu não consigo fazer uma prova de dentes. Então, por isso, mais uma vez eu reforço a importância de extrairmos esses dentes no modelo com calma, dentro de uma sequência estratégica, para eu ter a minha prótese total imediata removível, ou o meu guia cirúrgico, ou uma prótese que seja transformada em uma prótese provisória fixa sobre implantes, o mais próximo possível de uma condição ideal para executar o meu tratamento. Então, aqui na sequência, no próximo slide, a gente vê a situação inicial da paciente e a situação dela com as próteses provisórias instaladas. E, logicamente, um caso como esse, por envolver múltiplos implantes, extrações dentárias, nunca é feita a prótese em porcelana diretamente. Essa paciente ficou com essa prótese provisória, que foi imediata, fixa sobre os implantes. Porém, após o período de osseointegração, aí sim, como apresentado na sequência do vídeo anterior, essa paciente passou por todo o processo até concluir com as próteses definitivas. Então, espero que esse vídeo aí tenha esclarecido como a gente faz para chegar até o ponto mostrado no vídeo anterior. Se você já assistiu o vídeo anterior, espero que tenha ficado melhor entendido. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte aí no canal, assista novamente para você ter uma sequência, agora sim, mais completa de como executar um planejamento de uma prótese, de uma reabilitação total fixa sobre implantes. Um grande abraço e até a próxima.